Olá, pessoas bonitas interessadas pela ciência, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai abordar as principais diferenças, principalmente em relação aos princípios físicos na formação de imagens entre as técnicas de SPECT e PET. Quais as vantagens e desvantagens? Se você se interessou por esse assunto, vem comigo, esse vídeo é para você. Eu sou Letícia Lopes Santos, biomédica e imaginologista. Vamos lá? Então, como funciona o SPECT? Bom, o SPECT é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Ele consiste de duas ou mais cabeças detectoras apoiadas sobre um suporte que contém engrenagens e que permite então a rotação dessas cabeças, que a gente chama de gantry. Essa rotação, então, das cabeças pela máquina permite a obtenção de imagens tridimensionais. Essas máquinas são receptoras de radiação gama, registram eventos de desintegração individuais, isto é, elas registram uma contagem dos fótons energéticos dos radioisótopos utilizados nos exames, como por exemplo o tecnécio, que tem fótons de aproximadamente 140 keV, ou o iodo 123 com fótons de 159 keV, enfim. Como toda técnica de imagem, a maior limitação vem do fato do paciente ter que ficar o máximo possível imóvel durante a aquisição das imagens, porque senão as imagens ficam borradas, que nós profissionais chamamos de artefatos na imagem. Isso pode ser bem inconveniente, porque esses exames de medicina nuclear, eles costumam ser demorados. É claro que máquinas mais modernas podem levar 5, 10 minutos para fazer, por exemplo, uma cintilografia do miocárdio. Mas geralmente esses exames demoram de 20 minutos até 1 hora. E dependendo do protocolo do exame, o paciente tem que estar preparado para ficar uma tarde inteira ou até um dia inteiro na clínica. De repente até voltando no dia seguinte, né? Depende do exame que ele vai fazer. E se ele se movimentar, isso causa registros incorretos dos dados que serão captados, então, pela máquina para a formação da imagem, que vai ser, então, reconstruída no processamento de imagens. Então, isso atrapalha no diagnóstico daquele paciente. Bom, aqui a gente, então, ampliou uma das cabeças do SPECT para entender o que acontece lá dentro, né? Do que é composto. Então, a gente tem um paciente já injetado e irradiando, né? Ele foi injetado com o tecnécio 99 metastável e já está irradiando os fótons de aproximadamente 140 kV, né, do tecnécio. E aí, a detecção da radiação emitida, ela é feita no interior da cabeça da gama-câmara pela câmara de cintilação. O que é a câmara de cintilação? Basicamente, ela consiste em colimador, cristal e fotomultiplicadores. O colimador é uma placa de chumbo com orifícios que funcionam como uma espécie de filtro, no sentido de restringir o ângulo do feixe da radiação que vai incidir do paciente no cristal da máquina para ser detectada. As radiações, elas são emitidas em várias direções. Então, a gente utiliza o colimador para que se detecte apenas aquelas que são exatamente ou aproximadamente perpendiculares no seu eixo de incidência em relação ao cristal que está na máquina, porque é esse cristal que registra a radiação. Esse cristal de cintilação, ele pode ser composto por vários compostos, mas o mais comum é o iodeto de sódio. A radiação, depois de passar pelos colimadores, ela atinge esse cristal e interage com ele. E é o cristal que cintila. Então, quando a gente fala em cintilografia, é em relação a essa cintilação do cristal com o que ele capta da radiação. Depois de cintilar, né, porque esse cristal ele é recoberto por materiais altamente refletivos que servem para maximizar a saída de luz e selam o cristal, né, hermeticamente. Geralmente é selado com alumínio para evitar a umidade. E aí, após passar por esses cristais detectores, então a radiação alcança os fotomultiplicadores.
Os fotomultiplicadores amplificam o sinal produzido pela luz incidente mais ou menos 100 milhões de vezes. Então, eles possibilitam um único fóton ser detectado quando a luz incidente é fraca e transformam isso em energia elétrica. Daí, esse sinal alcança um aparelho chamado analisador de pulso, que é um componente dos detectores sólidos de radiação, responsável por limitar a energia que vai chegar como sinal até o computador, onde ele vai ser convertido em imagens e analisado, né? Então, finalmente, no computador, esses sinais para a formação da imagem serão selecionados. E aí a gente vê que esse computador está lá na máquina, né? Na imagem, cada pixel representa contagens proporcionais às cintilações do cristal, relativas à radiação que incidiu do paciente. Ou seja, a contagem corresponde ao número de emissões radioativas ocorridas no órgão em estudo. E daí a gente pode também notar e entender a importância da proximidade do posicionamento das cabeças receptoras da máquina o mais possível próximo ao paciente. Porque como essas doses de radiação, elas devem ser as menores possíveis para o paciente e há ainda o efeito de atenuação da radiação por esses tecidos do corpo do paciente até encontrarem o cristal dentro da máquina, né? Além daqueles feixes que a gente já comentou, que se perdem, né? Porque a radiação incidente do paciente, ela é emitida em várias direções, então são perdidos por espalhamento aqueles feixes que não são perpendiculares aos colimadores, né? Então, a proximidade da cabeça da máquina do paciente auxilia na formação de imagens de maior resolução no diagnóstico, já que aumenta o que a gente chama de campo ou janela de visão da máquina, que facilita otimizar a captação da radiação perpendicular que sai do paciente e incide em relação aos colimadores e ao cristal que a máquina contém. Então, a gente já sabe que o paciente deve permanecer imóvel e que o SPECT é formado por receptores de radiação gama. Mas o sistema SPECT ele pode ser utilizado para adquirir imagens estáticas ou dinâmicas. As imagens estáticas são coletadas a partir da distribuição do radiofármaco em diferentes regiões do corpo, como, por exemplo, no rastreamento de metástases lá na cintilografia óssea, ou também a partir de diferentes ângulos de visão de uma região específica que a gente quer estudar, como, por exemplo, os rins na cintilografia renal estática, né, onde a gente vai poder, então, observar a estrutura daquele rim. As imagens elas podem ser coletadas por número de contagens ou também por tempo de aquisição. Já as imagens dinâmicas, elas são imagens nas quais as mudanças na distribuição do radiofármaco ao longo do tempo num determinado órgão são acompanhadas e então fornecem informações como taxa de depuração ou clearance do radiofármaco junto àquele órgão, como no caso, por exemplo, da cintilografia renal dinâmica, onde a gente tem um acompanhamento do esvaziamento daquele órgão, né? Então a gente consegue ver a fisiologia e tudo mais. Outra imagem dinâmica que a gente pode citar como exemplo seria o gated, que é a aquisição de imagens cintilográficas acopladas a um sinal fisiológico, como acontece na cintilografia miocárdica, que apresenta imagens contínuas do coração em movimento, e essas imagens são então sincronizadas com o eletrocardiograma do paciente no momento da realização do exame. O método padrão para aquisição de imagens de projeções tomográficas é chamado de aquisição step and shoot. Nessa técnica, cada projeção de imagem é adquirida numa determinada posição angular. Aí há uma pausa pela máquina, né, de alguns segundos entre cada uma dessas posições e depois o gantry rotaciona novamente até um próximo ângulo de parada e realiza uma nova aquisição de imagem. As cabeças fazem uma rotação única em volta do paciente, posicionadas, né, em 180 graus, paralelas entre si, e elas completam então o arco de 360 graus para a aquisição dessas imagens, que são então integradas por um software específico da máquina.
E essa rotação com o arco de 360 graus é utilizada para examinar a maior parte dos órgãos. Já o ângulo do arco de 180 graus, né, então com a utilização das cabeças perpendiculares entre si, é utilizado para órgãos que são posicionados em um lado do corpo, por exemplo, o coração na cintilografia miocárdica. Isso visa, então, evitar aquela atenuação dos fótons pelos tecidos do corpo que vão prejudicar um pouco a imagem, né, na sua resolução. Os fótons que saem da parte posterior e lateral direita do peito atravessam mais tecidos, sofrem mais atenuação do que os que saem pelo lado esquerdo. Então, as cabeças elas são posicionadas em um ângulo de 90 graus e correm o arco de 180 em torno do paciente para aquisição das imagens, apenas aonde interessa mais para a gente ter uma imagem de resolução mais alta possível. Bom, e como funciona, então, o PET? O PET é a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. A imagem PET é possível porque ocorre a aniquilação de pósitrons com consequente emissão de radiação gama de 511 keV na mesma direção, porém em sentidos opostos, né, no arco de 180 graus. Assim, a imagem PET requer que se tenha detectores múltiplos dispostos em lados opostos para que se registrem eventos de formação dupla de fótons gama produzidos pela aniquilação de pósitrons. Por isso, os detectores PET são em forma de anel. Nesses detectores, geralmente é utilizado o germanato de bismuto, o BGO, entre outros, né? Mas porque eles são mais adequados para a captação dos fótons de mais alta energia do que no caso do iodeto de sódio, é lá utilizado no SPECT. Então, vamos relembrar, né? O radiofármaco utilizado no PET é sim um emissor de pósitrons, mas a máquina do PET registra a recepção de radiação gama resultante da aniquilação. Se você quiser relembrar todo o processo de formação completa de pósitrons que ocorre no decaimento beta+, em maiores detalhes, tem vídeo sobre física das radiações aqui no canal explicando direitinho todo esse processo. Vou deixar aqui no card. Mas então, após os pósitrons serem emitidos no corpo do paciente, eles caminham alguns milímetros antes de encontrarem um elétron livre nos tecidos e formarem então o positrônio, que é aquela espécie muito instável, ocorrendo assim o fenômeno da aniquilação. Esse fenômeno então origina dois fótons gama de mesma direção, porém em sentidos opostos, de 511 keV cada um, que serão então registrados por receptores dispostos em lados contrários, né, em 180 graus do anel detector que compõe o gantry do aparelho PET. Além desse fator, existe também a realidade de que o fenômeno de aniquilação e produção de pares de fótons gama ocorre em várias direções simultaneamente, o que deixa esse processo de reconhecimento de eventos ainda mais complexo. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre controles de qualidade. Os controles de qualidade correspondem à calibração adequada dos equipamentos de detecção da radiação, de maneira a garantir que a aquisição das imagens seja realizada então com a máxima qualidade. Esses controles devem seguir o preconizado tanto pelos fabricantes das máquinas, quanto pelas diretrizes constantes na norma publicada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a norma CENEM 3.05, que dispõe sobre o funcionamento dos serviços de medicina nuclear de maneira geral, plano de radioproteção, controles de qualidade dos equipamentos, entre outros requisitos necessários para que o serviço opere com segurança e qualidade tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Então, aqui a gente tem alguns testes, né, que a gente realiza, alguns deles, como os testes diários, são realizados então por nós biomédicos antes da rotina clínica dos exames, né, para liberação das máquinas para que elas possam operar com qualidade na aquisição das imagens, e outros desses testes são realizados pelo físico médico responsável na clínica, que é o supervisor de radioproteção, que é um profissional obrigatório nesse tipo de serviço. Então, a gente tem aqui como exemplo, né, o controle diário,
que tem alguns que são automáticos e tem aquele que é a calibração de energia com fontes pontuais, que a gente pega uma fonte na radiofarmácia, né? E aí, antes disso, mede o BG, que é o background, né? A radiação de fundo da sala da máquina, e depois, com essa fonte radioativa, a gente calibra as cabeças da máquina, e isso é feito diariamente. Então, tem controle quinzenal com fantoma de barras, que eu vou mostrar no final desse slide para vocês, né, que ele trata de resolução e funcionamento das células fotomultiplicadoras, que a gente viu lá atrás, né? E tem controles mensais, né, como controle de centro de rotação, teste de uniformidade de alta contagem, e os semestrais, que eu coloquei aqui como exemplo também, mecanismo de varredura, teste de impressão. Esses controles mais complexos, eles são realizados pelo físico médico, tá? Então, nem todas as máquinas, elas realizam todos os controles da mesma maneira, né? Algumas são mais modernas, outras são mais antigas, mas todas realizam controles e alguns no modo automático, outros são realizados de uma forma completamente manual. E aqui, então, a gente tem o fantoma de barras, né? Ele quantifica a resolução espacial, a linearidade e a uniformidade do campo do detector, né? Da gama-câmara de cada cabeça da máquina. Uma maneira para simplificar, né, o entendimento que esse controle faz, ele basicamente mede a qualidade da aquisição das imagens pela máquina. Vamos passar então agora para as principais diferenças, né, vantagens e desvantagens de uma técnica em relação à outra. Então, o SPECT em relação ao PET. A gente pode citar que o SPECT tem menor custo, menor tamanho e muito maior facilidade de instalação. Além disso, ele é facilmente aplicável na grande maioria dos procedimentos de medicina nuclear. A questão do menor custo torna o SPECT mais facilmente disseminado no nosso país, como a gente já discutiu num vídeo que temos aqui de perspectivas de mercado no canal. Agora, em relação ao PET, o fato de todo o anel PET ser composto por detectores aumenta ainda mais a sensibilidade e também a resolução das imagens obtidas no PET em relação à técnica de SPECT, que já tem essas características também bem desenvolvidas. Para vocês terem uma ideia, estudos de meta-análise consideraram a sensibilidade e especificidade de metástase óssea por SPECT em 86% e 81%, respectivamente, enquanto que a sensibilidade e especificidade por PET para detecção da mesma doença são de 90% e 97%. É excelente, né, gente? Mas vocês podem notar que SPECT também não fica muito atrás. Tem dois fatores que afetam a resolução no PET. Os pósitrons, que podem ser liberados com energias diferentes, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que serem iguaizinhos, e aí eles atravessam alguns milímetros a mais de tecido antes de se aniquilarem, e isso afeta a localização real do radiofármaco no paciente, e aí vai afetar a produção da imagem correta, e também a não colinearidade de alguns dos fótons de aniquilação. Isto é, quando eles sofrem uma ligeira discrepância na liberação, né, que faz com que eles não tenham exatamente 180 graus de angulação entre si. Isso pode também levar a uma incerteza na medição e na localização dos eventos no paciente, dificultando uma boa resolução na formação da imagem. Mas isso aí, né, os softwares tentam corrigir essa questão antes de ir para o processamento. Bom, além disso, como vantagem, a gente pode citar que os PETs têm uma maior facilidade de incorporação de emissores de pósitrons em biomoléculas para a produção de radiofármacos do que a técnica de SPECT, isso por questões químicas mesmo. Embora haja já geradores como o galho 68 para PET, né, assim como a gente tem o de tecnécio para SPECT, ainda a maioria dos emissores de pósitrons necessita ciclotron para ser produzidos, já que possuem um tempo de meia-vida física considerada ultra curta, né, que é inferior a 2 horas, como, por exemplo, o flúor 18, com 109 minutos de tempo de meia-vida, ou o carbono 11, com aproximadamente 20 minutos de meia-vida física. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro.
Me contem nos comentários, inclusive muito obrigada a todos os inscritos, novos e antigos, a todas as interações, comentários, curtidas, muito obrigada. Se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam de ter vídeo, deixem aqui também para mim nos comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!